Olá a todos. Essa é a tabela da relação conflito-doença da medicina germânica que eu mesmo desenvolvi para tentar simplificar essa relação. É uma dúvida comum. A primeira pergunta que surge na hora de relacionar a medicina germânica com qualquer doença é qual é o conflito correspondente àquele sintoma. Quem já estiver familiarizado com a medicina germânica não vai ter dificuldade em compreender essa tabela. Mas esse vídeo é especialmente para quem é iniciante nessa área. Basicamente, a medicina germânica estabelece uma relação direta entre qualquer doença produzida no corpo e um conflito, um trauma vivido antes dessa doença se manifestar, sendo esse trauma, esse conflito, a causa dessa resposta no corpo físico, seja uma dor, uma doença visceral, ou a partir do cérebro uma resposta mental como uma ansiedade, uma depressão, um medo, por exemplo. Então a primeira parte da tabela descreve qual é o órgão envolvido e a segunda e a terceira coluna qual a doença ou sintoma produzido a partir daquele órgão. Então finalmente na quarta coluna está o conflito relacionado. Por isso é necessário uma boa avaliação. Quando um paciente tem um sintoma bem específico e razoavelmente recente, essa relação não é difícil de se perceber. Quando você chega ao conflito, você já sabe com o que você está lidando e com o que você tem que lidar no tratamento. Você tira o foco da inflamação, da infecção, da paralisia, da dor, seja qual for o sintoma que o paciente está referindo, e começa a focar no conflito. É o conflito que deve ser atendido, é o conflito que deve ser solucionado, resolvido, superado. E quem já usa de outras terapias pode usar a mesma terapia, dessa vez focando nesse conflito específico, também passando certa responsabilidade para o paciente, porque ele deve ter na sua mente esse direcionamento para a resolução, a superação desse conflito, entendendo a relação que esse trauma tem com a doença presente. Então, com uma boa avaliação e encontrando esse conflito a partir da descrição dada, o paciente primeiro tem que confirmar essa relação, tem que confirmar que teve um conflito no período relacionado que se encaixe nessa descrição. Após um pouco mais de estudo, o terapeuta vai entender que essa resposta, que no corpo é tida como uma doença, como algo negativo, para a medicina germânica, essa doença, em certo ponto da evolução desse problema, existe o que a gente chama de sentido biológico, que às vezes é um sentido arcaico, às vezes é algo fácil de perceber, mas esse sentido biológico é o benefício que essa doença, esse problema traz ou trouxe a certo ponto dessa evolução, o que acaba deixando a terapia da medicina germânica um pouco mais complexa também, porque precisa do entendimento do terapeuta e do paciente, ver o todo além do sintoma e do conflito, o sentido biológico que se faz ou se fez presente, que pela medicina convencional é totalmente ignorado. Um exemplo é a parte endodérmica da bexiga, o trígono da bexiga. Ele tem a função, como sentido biológico, de reabsorção de líquidos e de pequenas partículas. Mas isso é uma memória arcaica desse tecido, já que essa função de reabsorção de líquidos hoje é totalmente feita pelos tubos coletores renais. Outro exemplo é dos dutos faríngeos, que é uma porção do ser humano atrofiado, que acabam produzindo os linfomas não Hodgkin. Esses dutos originalmente serviam para a respiração arcaica, por onde passava a água para absorver o oxigênio dessa água. Então é uma função que não existe no ser humano, mas essa memória celular acaba respondendo, produzindo os linfomas não Hodgkin quando se tem um conflito referente a esses dutos.
Essa divisão da primeira e da segunda coluna da tabela correspondem à fase ativa e à fase PCL. A fase ativa é a primeira etapa, o primeiro período após o DHS. DHS é o conflito, o trauma, a situação vivida pelo indivíduo. Ele provoca, por um período, essa fase ativa, com as respostas específicas naquele órgão durante essa fase, também as respostas gerais no corpo, que é pensamento compulsivo no conflito. O indivíduo fica pensando naquela situação para tentar achar uma saída, para tentar resolvê-la. Isso pode provocar insônia, mãos e pés frios. O corpo privilegia a circulação central, coração e pulmões para essa fase, perda de apetite e constipação. Na fase PCL, que é a fase pós-conflitólise, pós a resolução desse conflito, você tem o inverso, uma sensação de bem-estar, uma fadiga, um cansaço aumentado, que é a fase de reposição das energias. Mãos e pés quentes, melhora do apetite, ganho de peso, pode ter uma diarreia, dor de cabeça e insônia na primeira parte da noite. Esses sintomas podem variar bastante do indivíduo para o outro, conforme a intensidade e o tempo que esse indivíduo ficou nesse conflito, e também os sintomas que aparecem aqui podem variar bastante, mesmo que seja um sintoma bem específico. O indivíduo não vai ter todos eles durante a fase ativa e todos eles durante a fase PCL para aquela víscera em particular. Mas inicialmente, talvez a principal função da fase ativa e da fase PCL serem identificadas é saber que numa fase PCL, quando você tem os sintomas da fase PCL, esse conflito ele já passou pela resolução. Então a data desse conflito pode ser bastante antiga. Ele ficou ativo, talvez incomodando pouco durante muito tempo, e após a resolução é que vem esses sintomas descritos na fase PCL. Também essa resolução deve ser bem compreendida. Nem sempre é uma resolução consciente, bem descrita e bem resolvida para o paciente. A resolução é algo do inconsciente. Então, na maioria das vezes, é algo que simplesmente ficou para trás, deixou de incomodar o paciente, ele passou por uma mudança no seu trabalho, na sua família ou na sua casa, que serviu para o corpo como resolução. Então, a resolução nem sempre é percebida pelo próprio paciente. Pode ser também um tipo de resolução onde o paciente desistiu de resolver algum problema que o atormentava. O corpo é uma resolução e ele entra na fase PCL e tem os sintomas referentes a essa fase. Aqui, eles ainda estão identificados pela origem embrionária: endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Os tecidos endodérmicos são os derivados do tronco cerebral. São os tecidos mais antigos do corpo, que são responsáveis pelas funções mais básicas: digestão, respiração, uma circulação bem primitiva, absorção de líquidos e reprodução, basicamente. Depois, os tecidos derivados do mesoderma antigo. O mesoderma antigo é o cerebelo. Esses órgãos têm o seu ponto de correspondência cerebral no cerebelo. São a glândula mamária, pericárdio, peritônio, pleura e a pele, a derme, a pele mais antiga. Tem uma camada ectodérmica acima dessa derme, que é a epiderme, que é do córtex cerebral. O mesoderma novo é a substância branca, ou medula cerebral, ossos, ligamentos, cartilagens, sistema linfático, parte do testículo e do ovário, uma parte do rim, parênquima renal, também são inervados a partir do mesoderma novo, a partir da substância branca. Uma boa parte do músculo cardíaco também parte daqui, e o córtex adrenal. Os órgãos correspondentes à medula cerebral têm uma particularidade de terem o seu sentido biológico não na fase ativa. Eles estão aqui descritos durante a fase PCL, por isso o sentido biológico na coluna da PCL nos tecidos do mesoderma novo. O que acontece é que o sentido biológico, na maioria dos tecidos, está na fase ativa,
porque esse sentido biológico está ligado diretamente ao que acontece no conflito e ao que acontece a resposta que acontece no órgão. Por exemplo, ureteres e uretra, eles melhoram o fluxo urinário por uma ulceração. Como é um tubo, essa ulceração deixa o tubo mais espesso para o fluxo de líquido dentro desse tubo ser facilitado, ser aumentado. E aí, o conflito de marcar território, que depende arcaicamente do fluxo de urina, pode ser melhor resolvido graças a esse fluxo urinário melhorado pela ulceração. Isso se encontra na maioria dos tubos do corpo: veias, artérias, a circulação linfática, também brônquios por onde passa o ar, esôfago por onde passa o alimento. Também tem essa relação de ulceração, aumentar o diâmetro desse ducto, desse tubo, para melhorar o fluxo daquilo que passa dentro dele. Os tecidos endodérmicos têm um aumento de função mais direto, como os átrios, por exemplo. Durante a fase ativa, há um aumento de tecido. O aumento de tecido repercute no aumento de função, e o aumento de função deixa o músculo mais forte. Esse aumento de função é uma resposta direta ao conflito. O parênquima do fígado também é endodérmico. Então, um aumento geral do fígado, que é a hepatomegalia ou um tumor, melhora a digestão, porque esse tumor, esse aumento de tecido, envolve um aumento de função. Agora, os tecidos do mesoderma novo, eles não têm esse sentido biológico na fase ativa. Eles têm o sentido biológico nem na fase PCL, eles têm após a fase PCL. Após um conflito de autodesvalorização, como é a maioria dos conflitos do mesoderma novo, o corpo tem uma resposta para fortalecer esse tecido. Mas antes desse fortalecimento acontecer, ele provoca uma necrose, que segue-se uma inflamação, e ao final da fase PCL, esse tecido, ligamento, tendão, cartilagem, estará mais forte do que era antes, aqui na normotonia. Durante a fase PCL, essa cicatrização deixa esse tecido do mesoderma novo mais forte. Após a fase PCL, na nova eutonia ou normotonia, esse tecido deve estar mais forte do que antes do DHS do conflito. E aqui os tecidos ectodérmicos, que derivam do córtex cerebral, dos tecidos mais novos do corpo, que também têm o seu sentido biológico na fase ativa, com cicatrização, com inflamação, infecção durante a fase PCL. Essas alterações geralmente não são tão importantes quando tudo ocorre com facilidade, quando esse conflito é resolvido rapidamente. Doenças crônicas, doenças com recidivas, dão um significado a esse conflito, que ele não foi bem resolvido, provavelmente não foi nem identificado, não foi compreendida essa relação do conflito com a doença e com o sentido biológico. Então ele fica tendo recaídas no conflito, esse trauma permanece atormentando o paciente, é uma coisa que ele não superou ainda, ou talvez que ele ache que superou, mas esse conflito merece uma atenção novamente, para que o corpo dê uma resposta positiva pela mesma via em que a resposta negativa que a doença veio. Outro ponto que merece algum destaque é a epicrise, que ela é importante em muitos tecidos. Quando o indivíduo está numa vagotonia, ele precisa voltar à normotonia, porque isso aqui é incompatível com a vida, essa fadiga muito duradoura ou muito profunda. Então, a epicrise é uma resposta programada automática do organismo para empurrar esse sistema nervoso vagotônico parasimpático para a normotonia, onde o simpático e o parasimpático estão em equilíbrio. Essa epicrise é uma repetição aguda e rápida dos sintomas da fase ativa. Ela é específica daquele órgão, daquele tecido. As mais importantes são as convulsões, que é uma resposta muscular, infartos, que são uma resposta do miocárdio ou das artérias ou veias coronárias, crises de asma, crises de ansiedade, também são exemplos de epicrise. Mas
ela é uma parte importante do gráfico e deve ser compreendida no contexto do conflito e da resolução. É comum para pessoas que têm doenças em que essa epicrise fica se repetindo, como epilepsias, crises de asma ou crises de ansiedade, que esse gráfico esteja preso nessa fase e não esteja evoluindo bem. Faz parte aí de um problema mais complexo. Também é mais complexo quando se tem vários conflitos, quando o paciente tem uma história mais carregada. A especificação de que conflito, de qual período da vida isso começou, é mais complexa. Mas para quem quiser compreender a medicina germânica, é mais fácil iniciar com pacientes adultos que têm um problema não muito antigo e que seja um problema único. Vai encontrar também um evento único, facilmente relacionado com o sintoma descrito na tabela. Essa tabela está em ordem alfabética pelo órgão, então não é tão difícil de encontrar o sintoma correspondente aqui, embora seja bom ler ela inteira, porque nem sempre essa relação é tão direta. A relação, no caso, sintoma com aquele órgão. E a segunda parte das esquizofrenias, as alterações comportamentais, aí não tem mais ordem alfabética, porque o mesmo sintoma ele pode ser descrito de várias formas. Confusão mental, perplexidade, por exemplo, que são parte da constelação do tronco cerebral, quando o indivíduo tem dois conflitos importantes do tipo de conflito que atinge o tronco cerebral. Então ele tem os sintomas mentais além dos sintomas orgânicos para esses conflitos. Então aqui tem que se buscar um pouco mais, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade num paciente pode ter vários sintomas diferentes, de um paciente para o outro variam quais são os sintomas que um e o outro tem. Então, para encontrar essa relação tem que saber onde vai buscar, embora o sintoma principal está em negrito aqui para facilitar, mas ler a tabela inteira uma ou duas vezes vai ajudar nessa busca para facilitar o atendimento. Junto com o link do vídeo, eu vou enviar por e-mail esse gráfico e também os mapas dos cortes esquemáticos ectodérmicos, mesodérmicos e do endodermo. Obrigado por assistir. Eu espero que a medicina germânica seja tão útil para você quanto é para mim. Um abraço e até logo.